Pronto, tá gravando aí. Então, pessoal, a gente inicia aí mais uma aula, tá? De ciências. Vamos só dar uma pincelada aí. Estamos na página 214, capítulo 10, matéria e energia, composição do universo, tá? Nós já vimos que a matéria e a energia elas estão intrinsecamente ligadas, né? Porque tudo que conhecemos no universo é formado por matéria e energia, tá? A gente viu que algumas coisas estão relacionadas ao nosso dia a dia, como, por exemplo, a definição de matéria, né? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Definimos também a parte de corpo, né? Que é uma porção limitada da matéria, tá? Definimos também o que seria um objeto, né? O objeto é retirada desse corpo, né? Para se fazer o objeto, tá bom? Aí nós estamos também os fenômenos físicos e químicos. Qual a diferença, professor, básica entre os fenômenos físicos e o fenômeno químico? Bom, o fenômeno físico não há alteração da composição da matéria, né? Já no fenômeno químico a gente consegue alterar a composição da matéria, tá? A gente pode levar aí como exemplo a combustão para o fenômeno químico e para o fenômeno físico a gente pode levar a mudança de transformação do estado físico da matéria da água. Por exemplo, estado sólido com estado líquido, tá certo? Ok? Bom, e aí, logo depois disso, a gente falou sobre massa e peso, né? Falei para vocês a diferença básica entre as duas coisas. Massa é aquilo que a gente pode medir em quilogramas ou em gramas, né? E o peso a gente precisa da massa e precisa da gravidade da qual a gente está analisando. No caso, pode ser a gravidade da Terra, da Lua, de Marte, de Netuno, de Plutão, não sei. Vai ser aonde a gente for analisar a questão. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é uma coisa, o peso é outra, totalmente diferente, tá? A massa ela é medida em quilograma ou em grama, já o peso, a unidade é em newtons, né? A gente viu isso aí também na nossa avaliação do nosso simulado, tá bom? Depois a gente falou das propriedades da matéria. Vimos as propriedades gerais da matéria e vimos as propriedades específicas da matéria, né? Vamos lá fazer uma síntesezinha bem básica aqui para a gente poder continuar. Bom, as propriedades gerais da matéria, nós temos a massa, né? Primeira propriedade geral da matéria, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Desculpa, isso aí é impenetrabilidade. A massa é a quantidade da matéria que é formada um corpo, que se forma um corpo, né? Isso aí é a massa, tá? 200 gramas, 1 quilograma, 3 quilos, 3 quilogramas, 300 gramas, tá? Isso aí é a unidade de massa. Já a impenetrabilidade, que é a segunda propriedade geral da matéria, aí sim, são dois corpos que não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá certo? A matéria também ela é indestrutível, né? A indestrutibilidade, tá? A matéria não pode ser destruída, ela vai ser transformada. Transformada em quê, professor? Em outra coisa, tá? Ela nunca vai ser destruída, ela vai ser transformada, tá bom? Nós temos o volume ou a extensibilidade. O que é essa propriedade? É a propriedade que a matéria tem de ocupar o lugar no espaço, né? Tem o seu volume ali bem definido, tá bom? Nós temos a divisibilidade, a matéria pode ser dividida, né? Você pode pegar um pedaço de giz e picotar ele todinho, dividir a matéria, ela todinha, tá? Nós temos também a propriedade da inércia, dentro das propriedades gerais. Que seriam as propriedades da inércia? O corpo ele tende a estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. A gente viu isso aí também no primeiro bimestre, com mais detalhes na lei da física, tá? Pronto, essas daí são as propriedades gerais. Depois, a gente falou das propriedades específicas da matéria.
As propriedades específicas são divididas em duas, né? A gente viu que, na verdade, são divididas em três. Nós vimos que a gente tem as propriedades físicas, nós temos as propriedades químicas e as propriedades organolépticas, né? Vamos falar de cada um aqui mais ou menos. As propriedades físicas, a primeira, nós temos o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Em outras palavras, o gelo do estado sólido para o estado líquido, o gelo se formando água, tá? Nós temos o ponto de solidificação. O que é o ponto de solidificação? É a passagem do líquido para o sólido, é o processo inverso. É quando eu pego o líquido, coloco no congelador para formar gelo. Aí nós temos a solidificação, tá bom? Nós temos uma propriedade muito importante também, que é o calor específico. Falamos até dela ontem. Eu vou até mostrar um videozinho já já sobre o calor específico e um experimentozinho sobre o calor específico para vocês dar uma olhadinha, tá? O que é o calor específico? É a quantidade de calor que é medida em calorias. A gente viu isso aí ontem e já vimos também nas propriedades específicas, propriedades físicas da matéria, tá bom? Ponto de ebulição, que é o ponto de ebulição, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí nós vimos a densidade, fizemos várias questões, caiu 2 questões na prova de vocês, no simulado. Densidade é a massa sobre volume, ou eu calculo a densidade, ou eu calculo a massa, ou eu calculo o volume. A densidade, a massa em gramas, o volume é em ml ou centímetros cúbicos, tá bom? Nós temos as propriedades químicas, né, que são as reações químicas que ocorrem dentro de uma molécula, dentro de uma reação, tá? E nós temos as propriedades organolépticas, que são as propriedades relacionadas a nossos sentidos humanos, tá? Como a dureza, a cor, o brilho, o odor e o sabor. A gente consegue perceber isso aí com nossos 4 sentidos, né? Tá bom? Então, essas são as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Isso aí foi o resumo da nossa aula antes da avaliação. Aí nós tivemos uma aula ontem, da qual a gente falou da pressão atmosférica e do ponto de ebulição. Falamos que a pressão de vapor ela influencia na questão do ponto de ebulição. Falamos que quanto mais alto for a altitude, menos ausência de oxigênio a gente vai ter no meio, né? E aí favorece a várias doenças, várias outras coisas que podem provocar sérios danos ao meio ambiente, tá? Claro, em locais onde ocorre esse tipo de frequência, tá? Como na Bolívia, no Equador, alguns países que são acima do nível do mar, tá bom? Outra coisa que a gente falou ontem, a gente falou da questão das propriedades magnéticas. A gente viu e falamos sobre o magnetismo, né? A atração do ímã magnético, né? Falamos dos ímãs eletromagnéticos, da atração deles, que existem por meio de campos eletromagnéticos, certo? O que mais? O que mais que a gente falou? Bom, a gente falou do calor específico, falamos que cada componente tem o seu calor específico, tá? Para a gente poder trabalhar. Nós temos o calor de vaporização e nós temos a densidade da água. Por isso que a água é bom, é um fator importante de se estudar, porque o calor específico da água é 1. Então, quando se altera a composição da matéria, quando ele vira sólido, ele é uma coisa, quando ele é líquido, ele é outra coisa, e quando ele está na fase gasosa, ele se comporta de outra maneira diferente, tá? Então, e aí a gente falou, né? A água no estado sólido, líquido e gasoso, né? Na página 210. Depois a gente falou na página 211 sobre densidade do gelo e da água, né? Falamos por que flutua o gelo, por que a água tende a se comportar da maneira no estado sólido de uma maneira, no estado líquido de outra maneira e no estado gasoso de outra maneira.
Falamos da questão da entalpia de vaporização da água, tá? E ficou para a gente fazer a página 203, uma atividade, eu faço já. Antes disso, eu vou mostrar um mega resumo sobre tudo isso aqui que foi falado na forma de vídeo, tá bom? Então fique atento aí. Você vem à praia, você já deve ter percebido que a areia seca fica muito mais quente que a areia molhada. Você já pensou por que isso ocorre? Oceanos estão recebendo o mesmo calor do Sol? Você já sabe que calor é uma forma de energia. Em termos moleculares, é a energia cinética das partículas. Podemos fornecer este calor de várias formas, com uma reação química que produz o fogo, por exemplo, ou com ondas eletromagnéticas do Sol ou de um micro-ondas. Percebemos a agitação das moléculas de uma substância através da sensação de seu aquecimento. No entanto, nem toda substância aquece-se igualmente com o calor. Como as moléculas de algumas substâncias estão menos ligadas entre si ou são mais leves, podem se agitar mais facilmente, aquecendo-se mais. Por exemplo, é necessária uma caloria inteira para fazer 1 grama de água aquecer em 1 grau Celsius. Já para o ferro é necessário apenas 1/10 de caloria, ou seja, 0,1 caloria para que 1 grama aqueça-se em 1 grau Celsius. A esse valor chamamos de calor específico da matéria. É a quantidade de calor necessária para fazer uma unidade de massa, 1 grama, por exemplo, varia em uma unidade de temperatura. Cada material tem um calor específico diferente, dependendo de suas propriedades químico-físicas. Então, como já vimos, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, cada grama de água precisa ganhar 1 caloria para aquecer 1 grau Celsius. O calor específico do ferro é 0,1 caloria por grama grau Celsius,
ou seja, cada grama de ferro precisa ganhar apenas 0,1 caloria para aquecer 1 grau Celsius. Agora pense, quantas calorias seriam necessárias para fazer 50 gramas de ferro aquecer em 20 graus Celsius? Simples. Cada grama precisa de 0,1 caloria para aquecer 1 grau Celsius, lembra? Então, 50 gramas precisaria de 50 vezes 0,1 caloria, que é igual a 5 calorias para aquecer 1 grau Celsius. Para aquecer 20 graus Celsius, portanto, será necessário 20 vezes esse valor. 20 vezes 5 igual a 100 calorias. Então, vemos que para calcular a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma substância, basta multiplicarmos a massa pelo calor específico da matéria e esse resultado pela variação de temperatura desejada, assim. Bom, pessoal, aí foi a aplicação da calorimetria, né? Da questão do calor específico, bem explicado aí, até bem demonstrado pelo vídeo, né? Agora a gente vai ver uma aplicação para vocês entenderem o quanto o calor específico ele influencia. Quanto que o calor específico influencia a respeito de demonstrações físicas, tá? Então, vou mostrar para vocês como se fosse um experimento, é bem pequenininho, é 20 segundos, tá? Acompanha aí, por favor. Vocês viram aí, ó, nós tivemos a areia, a água e o ar, né? A areia estourou primeiro, depois foi o ar, e a água só depois de 6 minutos foi que o balão estourou, né? A explicação se deve ao calor específico da água, que é da areia, que é muito pequeno, né? E do ar, que também é muito pequeno. Então, o calor específico, gente, é a influência da questão da temperatura no meio, certo? Por isso que é importante se estudar a questão da temperatura, né? No calor específico, tá bom?
Ok? Então vamos aí agora resolver a página 213. Vou resolver aí então a página 213. Eu espero que tenha ficado entendido aí, bem claro, né? Vamos lá. Primeira diz assim: faça a correspondência entre as colunas. Letra A, massa, indestrutibilidade, inércia e densidade. Vamos resolver aí, né? Tendência de um corpo permanecer em seu estado de repouso ou movimento. Gente, a tendência do corpo manter em movimento ou em repouso, no caso essa daí, é a inércia, tá? Lembra que eu falei para vocês que a inércia é a tendência do corpo entrar em movimento ou em repouso, que depende do referencial, certo? Então, primeiro aí é a inércia, no caso C, né? Relação entre massa e volume. Olha, gente, a relação entre massa e volume, nós temos a densidade, né? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vi isso aí muitas vezes, né? Ocupa lugar no espaço. Gente, o que ocupa lugar no espaço é a massa, né? A massa ocupa um lugar no espaço. E a matéria só pode ser transformada. Bom, a indestrutibilidade, né? Indestrutibilidade. A matéria não pode ser destruída, e sim transformada. Certo? E sim transformada. Ok? Então, respondido aí, né? Ficou na sequência C, B, A e B. Certo? Na sequência aí. Segunda. Cada exemplo da propriedade da matéria, exemplifique com PG, propriedade geral, ou PE, propriedade específica. Bom, nós temos aí a primeira, que é a extensão. Gente, eu falei para vocês, né, que a extensão ela é uma propriedade geral da matéria, né? Propriedade geral da matéria. O odor, pessoal, está relacionado à propriedade específica, né? Organolépticas, lembra? Então, propriedades específicas. Sabor também, propriedades organolépticas, né? Com propriedade específica. Indestrutibilidade. A indestrutibilidade a matéria não pode ser destruída e sim transformada. Propriedade geral da matéria.
Propriedade geral da matéria, né? Tá bom? Pronto, respondida a segunda. Investigue. A partir da observação dos materiais, podemos encontrar diversos níveis de observação. Dentre eles, podemos destacar os níveis macroscópico e microscópico. Pesquise sobre eles e responda em seu caderno. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí, tá? Sobre os níveis macroscópicos e microscópicos. Aí vocês vão responder e colocar lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Terceira, considere os processos. Primeiro, transformação de uma rocha em pó através de pressão. Segundo, revelação de filme. Terceiro, desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas no armário para matar traças. Quarta, obtenção de querosene a partir do petróleo. E 5, corrosão de uma chapa de ferro. Ele quer saber quais dessas aí são transformações químicas. Pessoal, vamos lá. A primeira, vou fazer aqui a primeira. Transformação de uma rocha em pó através de pressão. Pressão, gente, é fenômeno físico, né? A rocha não deixou de ser rocha, não alterou a matéria. Continua sendo rocha. Né? É um fenômeno físico. 2. Revelação de filme. Não, a revelação de filme é fenômeno químico, né? Fenômeno químico. A matéria foi transformada, né? Foi revelada a matéria. 3. Desaparecimento de bolinha de naftalina colocada no armário para matar a traça. Bom, a naftalina ela está no estado sólido, ela passa diretamente para o estado de vapor, né? Então é um fenômeno físico. Naftalina não deixou de ser naftalina, só alterou o estado dela. De sólido passou para líquido. Obtenção de querosene a partir do petróleo. Aí é reação orgânica, né? Então é fenômeno químico. Fenômeno químico. E a 5, corrosão de uma chapa de ferro. A corrosão é um fenômeno físico, né? Não corroeu, não teve alteração da matéria. Então, a resposta de transformações químicas, letra B de bola. Letra B de bola. Alguém estava ligando. Estranho. Vamos lá. Pronto, né? Fechamos aí a atividade. Para a gente continuar, a gente vai entrar em energia, tá? A energia é uma forma de trabalho. Nós, seres humanos, a gente adquire energia como? Ao se alimentar, né? Então, você tem uma certa quantidade de reserva de energia. Quem tem mais energia, o gordinho ou mais magrinho? Depende. Se for energia de resistência, é o magrinho. Se for energia de sobrevivência, num deserto, é o gordinho, né? Tem muita reserva energética. Então, o que acontece? Quando você for trabalhar com energia, você tem que ter muito cuidado, porque a energia é uma forma de trabalho. É uma forma de você adquirir
certa quantidade de energia para o seu organismo através de ATP, que é a adenosina trifosfato. Aqui não vai entrar muito em contato com isso, vai aplicar a lei de Einstein, né? Energia cinética, que é a massa vezes o volume ao quadrado dividido por 2. Mas a gente vai falar de vários tipos de energia, como a energia cinética, a energia térmica, a energia sonora, a energia luminosa, a energia elétrica, tá? Todos esses tipos de energia fazem parte do conceito energia, tá bom? Então a gente vai só dar uma iniciadazinha aqui sobre energia, e aí quando for amanhã a gente continua, tá? Só dar uma iniciadazinha, espera só um minuto. Então vamos lá. Olha só. O que é energia por definição? O que é energia por definição? Bom, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Foi o que eu falei para vocês. Mas, gente, ó, trabalho não é trabalho de trabalhar, não, tá? O significado de trabalho é outro do ponto de vista da química e da física, tá? Não vamos confundir, energia tem a ver com trabalho. Não, não é o trabalho desse nosso dia a dia aqui, não. Né? Trabalho de eu estou dando aula, trabalho de você estar me escutando. Isso aí não tem nada a ver, não. Trabalho é uma forma de energia. Pensem assim, que eu vou explicar melhor, com mais detalhes, logicamente, quando a gente for trabalhar mais detalhado. Então, a energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, tá? Esse é o primeiro conceito. Então, a energia é a capacidade de o corpo realizar trabalho. Certo? Essa é a primeira definição. Bom, note que trabalho não tem o mesmo significado que possui em nosso dia a dia. Como eu falei para vocês. Por exemplo, fazer um trabalho no nosso dia a dia é ir fazer um trabalho na escola, é ter um emprego, é lavar uma louça, é eu dar aula aqui para vocês me escutar e assistir a minha aula. Isso é trabalho, né? Agora, do ponto de vista químico e da física, trabalho é outra coisa. O trabalho é o resultado da aplicação de um tipo de energia sobre um corpo que provoque uma modificação ou deslocamento desse corpo. É tipo assim, eu só posso dizer que eu tenho trabalho quando eu tenho um movimento ou um deslocamento de um corpo, tá? Para a gente ter noção, para se ter trabalho, eu preciso aplicar uma certa quantidade de energia para poder ser realizado esse trabalho, tá bom? Então, não confundam o trabalho matinal com esse trabalho que eu estou falando aqui na física, na ciência, na química, tá bom? Durante o ensino médio, né? Lá no primeiro ano, no segundo ano, quando vocês estiverem lá no Me Pinto, ou lá na EP, ou no liceu, não sei, vocês vão ver melhor e mais detalhado o conselho de trabalho, tá? Porque o conselho de trabalho, para nós aqui do nono ano, do oitavo ano, ele influencia mais na questão só da definição mesmo. A gente não trabalha muito especificamente para entender, não. Os cálculos que vocês vão ver é só lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? E no nono ano a gente dá uma olhadinha assim, bem básica também. Não passa muito por cima, não. Tá bom? Bom, nós temos os tipos de energia cinética, os tipos de energia de trabalho, né? Que são basicamente esses que eu vou dizer para vocês, que é a energia cinética, que a gente vai falar um pouco sobre ela. Albert Einstein, que fez um estudo sobre ela, tá bom?
Aí nós temos a energia térmica, né? Que tem a ver com a energia relacionada à temperatura, né? Dentro da termodinâmica. Nós temos a energia sonora, através do som, né? Das cordas vocais, da orelha, as emissões sonoras, né? Que são medidas em hertz, tá? Quem é que tem uma audição melhor, o gato, o cão ou o ser humano, né? Aí a gente precisa estudar e entender quem tem uma melhor escuta melhor dos três. Existe uma tabela, existe um padrão para a gente saber quem escuta melhor, tá? A energia luminosa, né? Nós temos a energia luminosa que trabalha com as ondas eletromagnéticas, a questão das ondas infravermelhas, os raios ultravioletas, a energia solar, certo? Nós temos a energia elétrica, que a gente precisa dos elétrons da corrente elétrica, mas tudo isso eu vou explicar melhor na próxima aula, amanhã, no caso, né? Por quê? Porque não dá tempo a gente entrar a fundo nesse tema agora, tá bom? Então fiquem só para hoje a definição de energia. O que é energia? É a capacidade de um corpo realizar trabalho. O que é trabalho? É o deslocamento ou a modificação desse corpo, tá bom? Aí eu queria que vocês colocassem o número de vocês aí, o nome. Quando for amanhã, eu trago até um videozinho explicativo também. Eu acho que melhora bastante no conceito, né? Tá bom? Agora eu vou pular para o 9º ano. Ok? Fiquem com Deus aí. Até a próxima.